Boa tarde a todos. Gente, é uma alegria tão grande, né? A gente passa pelos companheiros, pelos amigos e fica até extasiado, assim, não sabe a quem cumprimentar primeiro e deixa um, deixa outro, mas assim, sintam-se todos abraçados e beijados e estamos realmente muito felizes de estarmos aqui juntos, recomeçando as tarefas presenciais, ainda com o presente do nosso irmão João, cantando para nós. Eu sou tua fã, João, muito obrigada, foi muito bom te ter aqui cantando para a gente. Espero que no final tenha mais uma musiquinha. Então, todos nós estamos aqui para recomeçar os trabalhos presenciais com aquela força, com aquela energia, com aquela vontade, e isso cria no plano espiritual, todos nós sabemos, uma egrégora de luz. A nossa irmã sentiu a presença do fundador da casa, mas tenhamos certeza que tem tantos irmãos que a gente conhece, que não chegou a conhecer, e que estão aqui torcendo por nós e trabalhando em cada um de nós para que a gente dê o melhor que a gente tem, que a gente fica extasiado diante de tanta energia boa e o quanto estamos recebendo. Com certeza sairemos daqui muito mais aliviados, muito mais iluminados para o trabalho que nos aguarda. E este tema tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Só para a gente relembrar o contexto da parábola, Jesus compara o reino dos céus a um senhor da vinha, um pai de família, que sai para arrumar trabalhadores para a sua vinha. E nas primeiras horas do dia ele sai, encontra os trabalhadores, combina com eles de pagar 1 denário para eles e eles vão trabalhar na sua vinha. Ao longo do dia, ele continua a arrecadar trabalhadores, tratando com eles e levando para o trabalho. No final do dia, quase terminando o expediente, ele encontra uns trabalhadores que estão sem fazer nada e pergunta por que eles estão sem fazer nada. E eles dizem que ninguém tratou com eles, ninguém pagou para eles irem trabalhar. E ele, então, disse para eles, vão trabalhar, terminem o dia trabalhando, vão para a minha vinha também, que vocês vão receber. No final do dia, chama o seu empregado, o seu encarregado, manda que reúna todos os trabalhadores e diz para pagar 1 denário para cada um, começando pelos últimos que foram contratados. Ele, então, faz isso e, quando chega nos primeiros, os primeiros estão com expectativa de ganhar mais, porque aqueles que chegaram por último, trabalharam 1 horinha, estão ganhando 1 denário, então nós vamos ganhar um pouquinho mais, porque trabalhamos o dia inteiro. Mas isso não acontece, e eles vão reclamar. E então o senhor da vinha fala para eles, mas eu não estou prejudicando ninguém, eu tratei com vocês 1 denário. E vocês receberam, então não reclamem. Vocês têm mau olho porque eu sou bom? E termina com aquela frase que todos nós conhecemos, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos chamados e poucos os escolhidos. Essa é a parábola que está lá no Evangelho e que nós vamos trabalhar um pouquinho cada item desse do Evangelho. Mas as interpretações são várias. Os expositores dão assim é só a gente procurar por eles, que a interpretação dessa parábola é um aprendizado atrás do outro, é uma coisa atrás da outra, para a gente se renovar, se reenergizar com o que eles nos dizem. A Nete Guimarães faz uma palestra bastante interessante, onde ela vai interpretar essa parábola, pegando essa frase, tens mau olho, tens mal olhado porque eu sou bom, e vai falar da inveja que todos nós temos, e aí ela nos ajuda a identificar a inveja no nosso comportamento, porque a gente mal se conhece, né, gente? A gente se acha, a gente acha que já superou determinados defeitos, determinadas dificuldades, mas ela vai com o dedinho assim na ferida nos mostrando que nós ainda somos invejosos, e que esses primeiros trabalhadores estão representando a inveja, para que a gente trabalhe isso, porque há espaço para todos, e nós não devemos
podemos querer aquilo que o outro já conquistou. Cada um de nós é chamado a trabalhar em determinada área. E esse trabalho que nós estamos desenvolvendo pode se tornar uma coisa muito boa se nós nos dedicarmos, se nós estudarmos, se nós nos empenharmos em fazer, em dar o nosso melhor naquilo que estamos fazendo. E não fazermos as coisas por obrigação, porque quantas vezes nós vamos a um trabalho espiritual, gente, meio que, hoje é dia de tal trabalho, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo. Ou seja, não colocamos aquela energia boa, aquela dedicação, por sabermos, gente, nós deveríamos saber que aquela é uma oportunidade preciosa. Então, é que nós estamos recebendo. E aí, então, deveríamos nos empenhar mais, com mais carinho. E quantas vezes, então, nós estamos há tanto tempo em determinado cargo, ou mesmo trabalhando na seara espírita, que a gente olha o outro que está chegando assim com um pouco de... Quem olha assim de cima para baixo. Aquele ali está almejando cargo, já está querendo trabalhar, já está querendo isso ou aquilo, se achando, né? Então, isso também não é legal. A gente vigia um pouquinho nesse sentido para dar oportunidade, porque o outro que está chegando pode ter um cabedal de conhecimento, ele pode incrementar, ele pode enriquecer o trabalho. Então, nós precisamos dar oportunidade a todos. E quando estamos muito tempo em determinado trabalho, é importante também que a gente busque outras áreas da casa, porque senão nós ficamos com muita experiência em determinado setor e não caminhamos um pouquinho mais no sentido de ter aquela visão geral da casa espírita. É onde muitas vezes nós ficamos assim, não, o meu trabalho lá no assistencial, o meu trabalho lá no mediúnico. Então, é aquela coisa de puxar brasa para a sua sardinha e achar que é o meu trabalho, é o meu setor. E aí começa a se desdobrar um novo campo para nós explorarmos, até mesmo dentro da unificação, que é não só a unificação das casas espíritas em torno do trabalho administrativo, da URI, da FEC, da FEB, mas também dentro das nossas casas espíritas, unificar os setores da casa espírita, aprendermos a trabalhar, a ceder um espacinho, a colaborar com outros setores, a unificar. Todos deveriam, agora eu vou puxar a brasa para a sardinha do assistencial, todos deveriam fazer um estágio no trabalho assistencial, gente, porque não é só a teoria, é a prática, o trabalho assistencial é a prática na casa espírita. Então, nós precisamos, assim, nos sensibilizar um pouquinho, porque nós gostamos muito de estudar. Estudar é bom, é ótimo, é maravilhoso. Nós trocamos ideias, nós nos reenergizamos, nós lembramos de muita coisa que a gente vai esquecendo. Mas o trabalho assistencial é aquele momento em que nós vamos estar de frente com aquele que precisa de nós, do nosso conselho, do nosso amparo, do nosso carinho, da nossa assistência. Gente, isso é sumamente importante. Então, quem ainda não passou pelo assistencial, abre aí uma brechinha na sua agenda, que eu sei que a agenda de todo mundo está super apertada, a gente tem que se desdobrar, mas vamos achar uma brechinha para trabalhar no assistencial. E essa parábola também está relacionada, é claro, com as responsabilidades que nós assumimos antes de reencarnar, porque tenhamos certeza, nós não estamos por acaso em determinada casa espírita, com determinado grupo, em determinado trabalho. São compromissos, responsabilidades assumidas antes de nós reencarnarmos. Então, é darmos o melhor de nós mesmos. Mas vamos lá para o Evangelho, vamos destrinchar essas passagenzinhas, e aí eu vou ler um pouquinho do Evangelho, apenas pequenos trechos, para a gente poder conversar. No item 2 vai tratar, os últimos serão os primeiros, lá no final da parábola, os últimos serão os primeiros. E nós vamos ter uma mensagem de Constantino, o Espírito Constantino nos fala assim: bons espíritas, sois todos obreiros da última hora,
Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas, há quantos séculos e séculos, o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Todos somos trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui na primeira encarnaçãozinha, melhorzinhos assim, tentando lidar com toda essa sombra que ainda existe dentro de nós, com todos esses defeitos, com todas essas dificuldades, mas buscando fazer algo, trabalhar, nos redimir através do trabalho. No livro A Caminho da Luz, lá no iniciozinho, Jesus se encontra com os exilados de Capela. Então, vejam que ele já está chamando esses trabalhadores lá desde 40 mil anos atrás. Ele está trabalhando, chamando, e ofereceu a todos aqueles exilados que reencarnassem na Terra, que aqui eles teriam a oportunidade de se redimirem, de crescerem e retornarem também, mas ajudando no desenvolvimento dos corpos e da sociedade que estava se formando na Terra. E assim Jesus fez ao longo dos tempos, gente. Ele foi chamando, ele foi buscando, e nós que estamos aqui agora, estamos atendendo ao chamado agora. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo que fala dos negros do Brasil, Ismael está angustiado por causa do sofrimento dos índios, dos negros que estão sendo escravizados, judiados. No início da colonização, não havia moral nenhuma. Aqueles que vieram para cá faziam o que bem entendiam. Não havia o conceito de família, não havia leis, não havia nada. Então, cada um fazia o que bem entendia e dava vazão à sua inferioridade. Ismael ora a Jesus pedindo orientação. O que eu faço, mestre? Olha o que está acontecendo. E Jesus, então, diz para ele: Ismael, todo sofrimento é importante para a redenção do ser humano. Em outras palavras, ninguém irá sofrer se não precisar. Então, o sofrimento é o cadinho reparador, aquele que desperta a alma, aquele que amansa o orgulho, aquele que ensina a humildade. Vai buscar nas furnas, nos ambientes mais próximos da terra, ergue a tua bandeira e vai buscar aqueles que estão orando, procurando uma oportunidade de redenção. Chegou ao meu coração as suas orações, o seu arrependimento. São padres, bispos, antigos cruzados, guerreiros, que erraram muito e que estão pedindo uma nova oportunidade para se redimirem. Ismael, então, faz isso, ergue a sua bandeira, Deus, Cristo e caridade. Chega nessas furnas, nesses locais, e oferece a esses irmãos a oportunidade de trabalho, dizendo que no Brasil precisam de seres que vão desbravar aquela terra, precisam de seres que vão trabalhar em todos os setores da sociedade e formar a sociedade brasileira. E esses espíritos vão, então, com esperança em seus corações, beijar a bandeira e se comprometerem a trabalharem e a se redimirem. Para a gente ter uma ideia de que realmente todos são chamados. Em todos os tempos têm oportunidades para agir. E para que nós também tenhamos um pouco mais de humildade em relação às nossas tarefas. Porque por mais tempo que nós estejamos estudando, por mais que a gente conheça a doutrina, ainda é teoria, gente.
Ainda estamos na parte teórica. Nossos sentimentos ainda não estão bem desenvolvidos. Nosso amor ainda não foi gerado dentro de nós. Nosso mundo íntimo, por vezes, se desequilibra e se torna um caos. Quantos de nós levamos uma vida inteira com assédios espirituais terríveis, que nos ajudam, sim, a caminhar pianinho, a caminhar na corda bamba, mas que estão sempre nos cutucando, nos mostrando a nossa inferioridade. Então, para que a gente tenha humildade de reconhecer, esta realmente é a nossa primeira encarnação, como seres um pouco mais esclarecidos, tentando se redimir e tentando ajudar nesse momento de transformação que estamos vivendo. No item 3, Henry Heine dá uma mensagem que continua esse assunto. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, que vieram por último, foram anunciados e preditos desde a aurora do cristianismo e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores. E não é o que acontece? Quem hoje em dia não tem acesso a um livro? Quem hoje em dia não tem acesso à internet? Quem hoje em dia não tem liberdade para ir numa casa espírita, para fazer um trabalho espiritual? Nós não precisamos nos esconder, nos reunir escondidos na casa de um, na casa de outro. Nós temos essa liberdade de chegar nas nossas casas espíritas e fazer o trabalho. Olha quantas coisas lindas e maravilhosas nós temos acesso. Então, recebemos destes irmãos que fizeram todo o trabalho pesado, recebemos tudo, isso é herança para nós. Mas temos a nossa parte da responsabilidade. Nesse momento de transição que estamos vivendo, o nosso trabalho é importante. É claro que todas as religiões estão despertando, que todos os setores da humanidade estão despertando. Seres maravilhosos estão trabalhando. Basta a gente ligar a internet e ver quanta gente boa, quanto trabalho bom em todas as religiões e fora das religiões. Porém, a doutrina espírita, ela nos dá toda uma explicação lógica, racional, plausível, para que nós sigamos o caminho com aquela orientação, com aquela luz nos guiando. No livro Obras Básicas, na primeira parte, com o tema A Estrada da Vida, ali dentro, Allan Kardec faz uma reflexão comparando a estrada da vida, esses processos de aprendizado, esses processos reencarnatórios, como um viajante que segue uma estrada. Nessa estrada, ele vai se deparar, uma estrada larga, uma estrada bonita, ensolarada, ele se depara com uma floresta densa, que ele tem que atravessar. E ele pega um caminhozinho que se perde dentro dessa floresta. Uma floresta totalmente fechada, sem sol. E ali dentro tem muitos espinhos, então ele se arranha todo, ele fica todo lanhado, cheio de sangue, cansado de tentar encontrar o caminho de volta. E ele consegue, depois de muito esforço, muito sacrifício, ele consegue achar o caminho do sol, o caminho largo, o caminho bonito, e ele vai então se recuperando daqueles espinhos. Mais lá adiante, ele encontra uma outra floresta, também densa, igual. E ele penetra nessa floresta já um pouquinho mais esperto. Ele já consegue se machucar um pouquinho menos e consegue achar o caminho com um pouquinho menos de dificuldade. Segue caminhando e lá na frente encontra uma outra floresta também densa nas mesmas condições. Aí então ele já está um pouco mais experiente e ele quase não se arranha. E ele encontra um lenhador que
esclarece a ele: olha, você vai por este caminho, que aqui você vai chegar mais rapidamente. E ele, então, segue a orientação e consegue sair daquela floresta. Este caminho vai dar no alto de uma montanha. Quando ele chega no alto da montanha, ele olha para trás e vê, desde que ele saiu do seu ponto de saída até as florestas que ele passou por todo o caminho, e ele olha e reflete assim: nossa, mas aqui de cima parece tão fácil, eu deveria ter me empenhado mais, eu deveria ter me dedicado mais, sofrido menos, me arranhado menos. Então ali aparece um velho, e este velho diz assim para ele: você chegou ao fim da sua jornada, mas você não vai ficar parado, não. Porque quem fica parado dá um tédio. Então, você vai fazer o seguinte: olha lá para baixo e vê quanta gente está nas mesmas condições que você estava, perdido, se arranhando, se machucando naquelas florestas. Então, você vai retornar e vai ajudar a essas pessoas a encontrar o caminho. Essa reflexão também nos mostra aqueles trabalhadores que já alcançaram, que passaram por tudo, aqueles que estão desde a primeira hora trabalhando, seguindo Jesus, e retornam muitas vezes para nos ajudar, nós que ficamos na retaguarda e ainda estamos perdidos no caminho. Nós, porém, com tudo isso que a doutrina espírita nos traz, nós temos uma vantagem, que é o conhecimento. Apesar de ainda não termos desenvolvido muito as nossas habilidades, os nossos sentimentos, mas nós temos o conhecimento e isso pode nos guiar, pode nos ajudar, se soubermos aproveitar esse conhecimento e colocarmos em prática no nosso dia a dia. No item 4 do Evangelho, com o tema Missão dos Espíritas, Erasto vai nos trazer algumas reflexões importantes também. E ele fala assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? O que é que nós estamos vendo hoje no planeta? Quantas iniquidades! Estamos vivendo numa sociedade praticamente sem moral. Os valores completamente invertidos. As dificuldades, a violência, as guerras, os vícios, as drogas destruindo vidas, destruindo famílias. Tudo isso nós estamos vendo. E os espíritos já nos alertavam que nós teríamos a oportunidade de ver e vivenciar. Aí cabe a nós refletirmos assim: qual é o nosso papel perante tudo isso que está acontecendo? É claro que não é botar o evangelho debaixo do braço e sair por aí querendo transformar os outros. Não, não é isso. Mas nós temos instrumentos, ferramentas preciosas que muitas vezes nós não damos a devida importância. A oração, a irradiação, o nosso trabalho íntimo para estar, para viver melhor, conviver melhor com aqueles que estão à nossa volta. Tudo isso é trabalho nosso. E ele continua, Erasto: é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Vejam, meus irmãos, às vezes a gente diz que não tem tempo para uma boa leitura, mas passamos horas fazendo outras coisas que não levam ao nosso desenvolvimento espiritual. Ou escolhas que nós fazemos todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas.
ide e pregai. Então a gente fica lembrando assim os primeiros cristãos que morreram, que foram trucidados, que foram massacrados, e diz assim, né? Podemos pensar assim intimamente, ai, que bom que não precisamos disso, precisamos passar por isso. Só que cada um sabe a dor e o sofrimento moral que todos nós somos chamados a conviver com as pessoas que estão do nosso lado. Muitas vezes, relações de resgate, relações de expiação, exigindo de nós a paciência, a boa vontade, a perseverança, às vezes dentro da própria casa espírita, amigos que exigem de nós essa paciência, essa tolerância. Então, tudo isso é trabalho e muitas vezes gera dor, gera sofrimento em nós também. E precisamos estar preparados por isso. Mas Erasto continua, mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Atenção, diz Erasto. Prestem atenção no que vocês fazem. É a vigilância que Jesus já nos recomendava lá atrás, porque muita gente realmente se perdeu, muito médium bom se perdeu na sua tarefa. E todos nós podemos errar, podemos falir, podemos nos machucar, podemos nos ferir, muitas vezes nos afastar dos trabalhos espirituais por mágoas, por sofrimentos que são só nossos. E ele termina, Erasto, esse item, fazendo uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E responde, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Mais uma vez, retornando, né? Vamos arrumar um tempinho para fazer um estágio no assistencial, gente, porque é ali que a gente faz a prática. Princípios da verdadeira caridade. E aí, hoje em dia, muita discussão em torno da caridade. Muitas reflexões, isso é caridade, aquilo não é caridade, uma coisa é beneficência, outra coisa é caridade, enfim, uma série de reflexões que são muito boas, porque nos fazem pensar sobre o que é que nós estamos fazendo em termos de caridade. Mas nós precisamos entender o que é a verdadeira caridade. Vamos parar e pensar um pouquinho. O que é a verdadeira caridade? É toda ação que se faz com amor, gente. Então, nós podemos dar um pedaço de pão e isso ser uma caridade se nós trabalharmos, dermos com amor. Assim como nós podemos atender uma pessoa na entrevista fraterna e ser um ato de caridade. O contrário também é verdade. Nós podemos ir para uma entrevista fraterna, obrigados. Hoje é dia, tá bom, eu vou lá. Mas não ir com aquela predisposição, com aquele amor, com aquele carinho, com aquela dedicação, percebem? Então, tudo que nós colocamos amor é caridade, sim. Né? A verdadeira caridade são os atos que nós fazemos com amor. E o último item do Evangelho, neste capítulo, os trabalhadores da última hora, é o item 5. Obreiros do Senhor. E quem nos dá essa mensagem é o Espírito de verdade, Jesus. Se alguém tem alguma dúvida que o Espírito de verdade é Jesus, vão procurar ouvir Cosme Massic, Haroldo Dutra, que fizeram pesquisas interessantíssimas e buscaram dentro da própria codificação essas respostas. É claro que indiretamente, porque Kardec é muito reservado, mas ele fala assim, só uma palhinha dessa pesquisa. Kardec fala assim, na Revista Espírita de julho de 1866, com o título Qualificação de Santo aplicado a certos espíritos, ele fala assim: a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só e pode ser considerada como um nome próprio. Ela está especificada no Evangelho. Aliás, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais.
É preciso manter-se em guarda contra os que indevidamente se enfeitam com esse título. Então, esse é só para a gente entender que essas palavras que nós vamos ler agora, que está lá no Obreiros do Senhor, são palavras de Jesus para todos nós. Todos nós somos candidatos ao trabalho com Jesus. Então, ele nos diz assim: vós tocais o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Nós estamos aqui, agora, vivendo este tempo que foi predito desde os antigos para a transformação da humanidade. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas invejas e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Vejam, Jesus nos dizendo: gente, vamos ser humildes, vamos trabalhar quietinho, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém tem mais razão do que o outro, vamos aprender a trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, a gente ouve um ou outro. Trabalhar em equipe não é ter um monte de gente à nossa volta para fazer aquilo que eu estou determinando. Não, isso não é trabalho em equipe. Trabalho em equipe é ouvirmos uns aos outros. Nós não precisamos concordar todos. Não precisamos, isso não tem a ver com o trabalho de equipe. Nós temos temperamentos diferentes, experiências diferentes, vivências diferentes, profissões diferentes. Então, nós temos formações diferentes, gente. Nós não precisamos concordar com tudo, mas nós precisamos saber ouvir um ao outro e aprender a respeitar um ao outro. Se nós fizermos uma análise do que fizemos, do que cada um de nós fez, nesses 2 anos de pandemia, se tivesse assim, provavelmente tem, e quando a gente desencarnar a gente vai ouvir, mas se tivesse assim um videozinho, né, das horas em que a gente parou para falar mal do outro, parou para não concordar, porque viu, o outro está fazendo isso, isso aqui não precisava, mas isso aqui, né? O fulano ali, meu Deus do céu, aquele ali está comprometido, porque fez isso, porque não fez aquilo, vai ser responsável por tudo. Gente, se a gente parasse para ouvir as besteiras que a gente falou, deixando de respeitarmos uns aos outros, porque cada um sabe de si, das suas condições íntimas. Então, nós não temos moral, não temos conhecimento, porque o nosso conhecimentozinho aqui, pelo amor de Deus, né? Por mais que tenhamos estudado e PhD em alguma coisa, nosso conhecimento é muito fracionado, muito pequeno. Então, nós não temos o conhecimento das coisas espirituais. Então, julgar o outro, por quê? Para quê? Nós nos envergonharíamos se fosse dado a nós lembrarmos, que a gente esquece, nós somos danadinhos, né? A gente faz as bobagens, fala as bobagens e esquece. Coloca aquela aura de espírita, mas está tudo registrado. Um dia a gente vai retornar a isso. Bem, vamos seguir em frente mais um pouquinho, porque eu gostaria de trazer também o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, para nós espíritas, deveria servir como um estímulo. As cartas de Paulo são maravilhosas. Emmanuel faz um estudo das cartas de Paulo em várias das suas obras e até fizeram aquela compilação maravilhosa sobre as cartas de Paulo à luz das... que eu esqueci o nome, se alguém lembrar do livro, por favor, ajuda aí. Porque são as cartas de Paulo compiladas de acordo com as interpretações de Emmanuel, dos livros de Emmanuel.
Gente, são maravilhosas. Então, eu separei, assim, algumas coisas para a gente refletir aqui. Porque Saulo, para nós, deveria servir de inspiração, porque ele foi criado assim, gente, para ser um cara vaidoso. Saulo foi criado para ter orgulho de raça, para ganhar nas guerras, nas lutas. Ele foi criado assim, foi criado nesse meio. E a história dele está muito bem contada lá no livro Paulo e Estevão. Se alguém não leu, por favor, vá correndo ler esse livro, porque é maravilhoso. Aí ele, depois de passar pela perda amorosa e depois de constatar que Jesus estava sempre em seu caminho, ele sai de perseguidor. Ele sai cometendo atrocidades. Ele mata famílias, crianças, enfim, faz horrores. Até que ele encontra Jesus na estrada de Damasco. Nesta hora, ele reconhece o quanto está errado, até pela própria energia do mestre, e pergunta a ele o que é que ele quer que faça. E daí para frente, ele segue trabalhando, servindo, sofrendo, apanhando. E ele, em determinado momento, porque ele funda, ele extrapola o movimento judaico, ele sai para os gentios da época, para as outras populações que não eram dentro da religião dele, dos judeus, ele sai e vai fundar igrejas. E isso no mundo que eles conheciam na época. Gente, não tinha carro, não tinha, muitas vezes, carroça, não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha nada, não tinha Uber. E ele saía andando, né? E lá, uma vez ou outra, pegava um barquinho ou arrumava um burrinho para ajudar no transporte. Mas chegou em determinado momento, ele estava transtornado, porque chegava de todos os lugares, chegava pedidos para ele. Paulo, vem aqui. Paulo, precisamos de orientação. Paulo, dá um jeito nisso. Olha essa situação. E ele, um dia, ele sentou e foi: Jesus, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. E ele sente, então, a presença do mestre. E o mestre lhe diz: Paulo, não dá para você se dividir, mas você pode escrever. Escreva as orientações que você irá receber para as comunidades. E ele assim fez. E Jesus ainda falou para ele: de agora em diante, Estevão vai ficar do teu lado para lhe ditar as orientações que eu vou te passar. Então, vejam que as cartas de Paulo são orientações de Jesus para aquela comunidade, e aí eles recebiam uma cartinha, aquilo era preciosidade, eles copiavam e levavam para as outras igrejas, e levavam para as comunidades para estudar. E hoje em dia, essas cartas nos servem, são orientações para nós. Então, nós vamos ver lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, Paulo dizendo assim: nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E aí Emmanuel vai dizer que nós nos lembramos de Paulo, ou a civilização, a humanidade se lembra de Paulo no seu encontro com Jesus. E aí a gente fica babando, né, gente? Ai, como eu queria me encontrar com Jesus, como Paulo. Só que as pessoas não pensam no que veio depois. Entre o encontro com Jesus e a sua redenção espiritual, Paulo passou por todas as atrocidades. Apanhou, foi apedrejado, foi açoitado, fizeram de tudo, foi traído, falavam mal, fofoquinha, tititi. Tudo isso, gente, teve na época de Paulo. Então, isso também serve para a gente. Quando nós estivermos passando por essas situações. Ai, mas o fulano falou de mim, eu fico magoado. Ora, gente, se nós formos parar para pensar, existem tantos espíritos a nosso favor nos ajudando, que aquela meia dúzia que estão falando mal não conta. Deixa de lado, segue o teu caminho, segue em frente. Não vai deixar de trabalhar por causa dessas mágoas, desses comentários. Uma outra epístola também, a Carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele fala assim: ora, o que se requer dos administradores é que cada um seja fiel.
E Emmanuel diz que é imprescindível que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Seja qual seja a nossa posição a serviço do Mestre, é imperioso refletir se esperamos por Ele, é natural que Ele igualmente espere por nós. Todos nós pedimos, né? Senhor, por favor, todo dia. O que a gente mais faz é pedir, né? Senhor, me ajuda. Senhor, dá uma forcinha. Senhor, estou sofrendo demais. Olha aqui por mim. Envia um anjo da guarda. Olha, manda os espíritos ajudarem. E Ele está sempre nos atendendo, está sempre nos ajudando, está sempre nos dando condições de nós avançarmos. Mas e nós? Ele também espera por nós. Os espíritos também esperam por nós. Nosso mentor também espera por nós. O que é que nós estamos fazendo? Arregaçamos as mangas? Ou estamos ainda naquele papel de vítima, de coitadinho, de sofredor, pedindo, pedindo, pedindo? Também é uma outra reflexão a fazermos. Ainda na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo vai dizer assim: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. E aí o Emmanuel vai dizer que nós deveríamos praticar e cuidar, exercitar a verdadeira caridade, que vai desde o mais singelo recurso da beneficência, ou seja, aquele pãozinho que se dá, aquela moedinha que se dá, ao mais profundo traço do próprio caráter, toda aquela transformação íntima que nós precisamos fazer para avançar neste caminho da evolução. Mais adiante, no capítulo 15 de Coríntios, Paulo vai alertar: assim, meus bem-amados, sede firmes, inabaláveis, fazei incessantes progressos na obra do Senhor, ciente de que a vossa fadiga não é vã no Senhor. E Emmanuel vai falar da firmeza e da constância, dizendo que muita gente foge à luta, trancando-se no santuário doméstico, esquecendo-se que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura. Hoje, nós estamos assim terrivelmente amedrontados. Nós estamos com receio de retornarmos. Porém, hoje nós temos vacina, nós temos máscaras, nós temos álcool, nós temos antibióticos, anti-inflamatórios. E ainda pensamos, né, 1000 vezes se vamos retornar ao trabalho. Na época de Jesus, eles trabalhavam com leprosos. Não tinha remédio para a lepra. Eles trabalhavam com doenças terríveis, que não havia remédio. Não tinha a mínima condição de higiene. Male uma aguinha para lavar as mãos. Então, gente, para a gente refletir, o que é que nos impede? O que é que está atravancando o nosso trabalho? Nós não precisamos estar todos os dias na casa espírita. Não é isso que a espiritualidade pede. Mas eles pedem para a gente abrir uma brechinha na nossa agenda, para dedicar um diazinho por semana a um trabalho que vá nos trazer a renovação mental, que vá mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, que vá nos ajudar a entender um pouquinho mais o que é o amor. Porque o amor é uma conquista, é um exercício, é como se o nosso coração estivesse assim, fechado, cheio de cascões de egoísmo, que a gente foi formando até para se defender. De tanto que a gente sofreu, de tanto que a gente errou, a gente foi se defendendo de tudo. E hoje nós precisamos fazer o contrário. E de tirando esses cascões, abrindo os nossos sentimentos, o nosso coração, estarmos disponíveis ao amor, disponíveis à fraternidade. Nós não vamos ser santos de forma alguma.
nesta encarnação, não vamos conseguir aparar todas as arestas, limpar todos os cantinhos sujinhos de sombra que existem dentro de nós, mas é o constante ajudar a entender um pouquinho mais das palavras de Jesus. E aí, ouvindo o doutor Augusto Cury, esses dias, ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele fala assim, nunca numa sociedade livre houve tantos escravos num único lugar que é inadmissível ser um prisioneiro. Escravos dentro de nós mesmos. E esta escravidão, meus irmãos, é falta de fé. Tenhamos certeza. É a nossa falta de fé que nos impele a nos fecharmos para todo esse movimento, todo esse trabalho que nos aguarda. E para encerrarmos, então, vamos relembrar o último capítulo, o capítulo 25, é o último capítulo do livro A Caminho da Luz, que fala do Evangelho e o futuro. Vamos ouvir essas poucas palavras que eu selecionei, porque isso vai nos ajudar a trabalhar um pouco essas questões dentro de nós. Emmanuel fala assim: é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. Assim como nós hoje olhamos a história da Idade Média e vemos tudo aquilo que aconteceu na Idade Média como um pesadelo. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Somos todos nós, que choramos lágrimas de sangue muitas vezes. Depois das trevas, surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Sem sombra de dúvida, o Espiritismo é o que melhor explica as lições do Mestre Jesus, sem sombras, sem floreios. É o que nos ensina claramente tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Todos somos dos chamados ao grande labor. E o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido, de Jesus. É o Mestre Jesus nos chamando. Vamos trabalhar, meus queridos. Vamos silenciar as nossas mágoas, as nossas dúvidas, as nossas brabezas, porque nós somos irracíveis, nós somos brabos. Não mexe comigo, sou muito bonzinho, mas não mexe comigo. Vamos silenciar isso aí, vamos aprender na doçura e na paciência uns com os outros, juntos. Não é afastar aquele irmão que não pensa igual a mim, é junto. Vamos trabalhar juntos e crescermos juntos, porque nós podemos ser de centros diferentes. Mas vamos comparar aqui o nosso grupo de agora, de encarnados, com o resto da humanidade. Vocês acham que nós estamos aqui à toa? De forma alguma.
Nossos mentores espirituais estão trabalhando em cada um de nós, juntos, participando de plateias, juntos. E aí nós vamos ter a graça de ouvir estes irmãos maravilhosos que já passaram, que já aprenderam todas essas lições que estamos aprendendo agora. Então, este é o recado, são essas as reflexões que nós gostaríamos de trazer, porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Que nós possamos levar para os nossos centros esta convivência, esta troca de experiências, para podermos, unidos, fazer mais. Muito obrigada, queridos, pela paciência de vocês. Muito obrigada.